empregado em domicílio, ele é desenvolvido no estabelecimento do empregador e também fora dele, tá? Então, ele pode ser cumprido em vários locais de trabalho. Existe ali o empregador, existem outros locais de trabalho variados, tá? Eles podem também trabalhar, que a gente chama de serviço externo, tá? Então, pode ser tanto na residência, ele pode trabalhar na sua residência, ou então em qualquer outro lugar, mas que ele mantenha esse vínculo com o empregador. Tá? A gente vai falar aqui, para dar um exemplo, de teletrabalho. Tem gente que tem um vínculo, mas ele trabalha em casa, porque ele não precisa estar fisicamente naquele local de trabalho. Ele pode exercer todas as suas atividades, pode exercer a sua função lá na sua residência, tá? E mesmo assim, ele tem o vínculo, ele tem direito a tudo o que, né? Ele é o seletista, então ele vai receber tudo, como se ele estivesse lá dentro da empresa. Por quê? É uma extensão da empresa até a sua residência ou em qualquer outro lugar que ele esteja. Por exemplo, dentro de um hotel, ele vai, por exemplo, ele viaja demais, né? Ele tem aí uma função que ele viaja muito, então geralmente ele está dentro de hotéis, tá? Mas nem por isso ele deixa de ter vínculo, ele vai ter o vínculo também, ele vai receber todos os direitos, tá? Que a CLT aí prevê para o empregado. Tá? Bom, a gente fala do teletrabalho, porque hoje, depois da reforma trabalhista, isso está bem falado e discutido. Por quê, gente? As empresas hoje, o que acontece com elas? Elas têm a gente chama assim de uma economia quando esse empregado está em casa. Então, para muitas empresas, é vantajoso que esse empregado ele trabalhe dentro da sua residência. Só que para ele trabalhar dentro da sua residência, gente, a empresa ela tem que fornecer para ele os meios adequados para isso também. Eu não posso chegar para o empregado meu e falar assim, olha, a partir de hoje, você vai trabalhar lá na sua casa e você se vira. Não, não é assim. Ela tem que disponibilizar uma internet, se esse empregado precisar trabalhar aí, né? Geralmente com esse teletrabalho mexe com notebook, então ela vai precisar disponibilizar uma internet, ela vai precisar disponibilizar uma cadeira, né, que seja adequada para o trabalhador não ter problemas de coluna, tem que seguir todos os padrões aí dessas exigências, né, da segurança do trabalho para ele poder exercer sua atividade. Não é porque ele está na casa dele que ele pode trabalhar jogado no sofá, que ele pode trabalhar sentado de qualquer jeito, não. O empregador, ele tem que, inclusive, fiscalizar isso, tá? Porque esse empregado, ele tem vínculo com ele. Então, não esqueçam, o teletrabalho, apesar de trazer essa economia da empresa, dentro ali da empresa, o espaço físico da empresa, o empregador, ele vai precisar também disponibilizar para o empregado um meio adequado para a realização dessas suas atividades, tá? Bom, então, gente, com a reforma, então, ficou estabelecido que o teletrabalho, ele é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, tá? E que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, não vai ser um trabalho externo. O teletrabalho, gente, ele está normatizado, tá? Então, entendam, o trabalhador ou o empregador vai ter que disponibilizar os meios necessários para esse teletrabalho. Ele vai mexer com informática, tá? Ele vai ter que ter um notebook, ele vai ter que ter um celular bom, ele vai ter que ter uma internet boa para ele conseguir cumprir as suas funções. Se o empregador quiser colocar uma internet muito ruim para ele, não vai conseguir fazer. Né? Então, é melhor que ele esteja dentro da empresa para exercer a função. Tá? Bom, quando a gente for falar de contratos de trabalho, também eu vou falar sobre o contrato de trabalho temporário, a gente também vai aprofundar aí mais o tempo. Gente, vamos falar do diretor de sociedade. Para a teoria tradicional, gente, ele não é empregado, ele é mandatário, tá? Então, a relação jurídica, que o vínculo, né, com a sociedade, é de mandato e não de emprego. Então, já para a teoria contemporânea, gente, não há incompatibilidade entre a condição de diretor da sociedade e o de empregado, porque o elemento fundamental ali é a subordinação, ou seja, existem duas teorias, a tradicional e a contemporânea. A tradicional diz que ele não é empregado, que ele é mandatário, né, o diretor da sociedade.
Já a teoria contemporânea fala que ele é empregado sim, porque ele é subordinado também. Então, se ele tem a subordinação, logo ele é um empregado, tá? Gente, empregado acionista. Então, tá ali, que não são incompatíveis as condições de empregado e acionista de sociedade anônima, desde que o número de ações que lhe dê condições de influir nos destinos da sociedade em dimensão expressiva não se eleve a ponto de transformar o empregado em subordinante e não em subordinado. Ou seja, esse número de ações desse empregado não pode ser extrema ao ponto de deixar ele como o comandante ali do negócio, tá? Então, se esse número de ações que ele tiver for compatível com uma condição de subordinado, ele, então, é empregado, regido pela CLT. Tá? Cargo de confiança, gente, aquele, então, no qual o empregado ocupa uma posição hierárquica, tá? Elevada, então ele tem poderes de agir pelo empregador, né? Ele representa esse empregador, tá? Quando o empregador não está no local, é ele quem vai dar todas as diretrizes. Então, ele é existente, ele é na alta hierarquia administrativa de uma empresa, por exemplo, tá? E confere aí a esse ocupante desse cargo, gente, amplo poder de decisão, tá? Ele difere do empregado comum só por isso, tá? Porque ele tem esse amplo, mas lá quando a gente for estudar, então, os cargos de confiança, aí ele tem algumas diferenças nos direitos trabalhistas. O trabalhador intermitente é uma nova modalidade também de contrato de trabalho, que eu vou aprofundar para vocês lá em contrato de trabalho. Eu não vou falar agora do trabalhador intermitente, porque senão eu vou ter que repetir sobre ele lá quando a gente vai falar de espécies de contratos de trabalho. Mas mesmo assim eu já coloquei no material de vocês para vocês darem uma lida, tá? Temos o empregado autossuficiente. O que é isso, empregado autossuficiente? Nossa, professora, eu nunca ouvi falar de empregado autossuficiente. O que quer dizer isso? Gente, a reforma trabalhista, ela trouxe tanta mudança, ela trouxe uma delas, que é essa figura do empregado autossuficiente. Está lá no parágrafo único do artigo 444 da CLT, tá? Então, esse empregado, gente, ele possui curso superior e o salário dele, ele é bem alto, ele é 2 vezes o teto da Previdência Social, tá? Que vai ser aí mais de 11 mil reais. Então, a redação do artigo 444, gente, ela descreve, então, esse empregado autossuficiente, tá? Com esse, eu até coloquei ali no material, como a gente teve aí um índice, né, de desemprego, etc e tal, esse empregado, gente, passou, então, a poder negociar as suas cláusulas de trabalho. Por quê? Porque esses empregados, como eles ganham muito, né, o teto salarial dele é muito alto. As empresas, elas querem o quê? Elas querem se livrar desse empregado. Porque para a empresa custa muito caro. Então, a nossa legislação trabalhista abriu uma brecha para que esse empregado ele possa negociar com seu empregador sobre o seu contrato de trabalho para, então, ele conseguir continuar exercendo a sua função. Senão é rua, tá? Então, aí flexibilizou esse contrato de trabalho para esse empregado conseguir se manter no seu posto de trabalho. E aí temos os servidores públicos, né? Que são os trabalhadores aí que são admitidos por empresas públicas ou pelo poder público, mas que têm, eles trabalham sob o regime seletista, tá? Então, nós temos 2, temos os servidores públicos que são subordinados ao regime seletista e tem os que são subordinados ao regime estatutário. Aí vai depender do seu contrato de trabalho, esses pela CLT, ok, vai receber todos os direitos, como qualquer outro empregado, tá bom? Temos o terceirizado também, que eu vou aprofundar para vocês lá em terceirização, que é um outro assunto também, mas mesmo assim eu já coloquei no material de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre os deveres do empregado, tá? Bom, eles têm vários direitos, né? O empregado, ele possui vários direitos, mas eles também têm deveres, né? Vocês lembram que eu comentei até com vocês na outra aula sobre os direitos, também os deveres do trabalhador, que estão intimamente ligados com os direitos e deveres do empregado, tá? Dentre esses deveres, gente, do empregado, como que esse empregado tem que agir? Ele tem que agir com probidade. Lembra que eu falei para vocês a questão da probidade? Quando vocês pensam em probidade, vocês pensam imediatamente em honestidade. Então, o empregado, ele tem que agir com honestidade, sempre,
tá? E se o empregador pegar ele agindo em desonestidade, o que vai acontecer? A justa causa daquele artigo lá, 482 da CLT, que a gente já comentou na aula passada, tá? Bem, ele tem que ter um bom comportamento, uma conduta, né, aceitável, conduta moral, ali no seu ambiente de trabalho. Vocês lembram daquele rol, né, que ele não pode ficar ali de brincadeiras, não pode ficar acessando sites, né, indevidos ali, enfim, ele tem que ter um bom comportamento, senão, justa causa. Gente, ele tem que ser diligente em relação ao seu emprego, ou seja, ele tem que ser um empregado que ele faça jus aí a fama de bom empregado. Ele tem que trabalhar certinho, chegar no horário, cumprir com todas as suas atividades, né? Obedecer às ordens dos seus superiores, tá? Ele tem que guardar segredo profissional. Se ele deixar escapar algum segredo profissional, também é um motivo de justa causa, tá? Não pode se apresentar embriagado. Lembra que eu comentei com vocês a respeito da embriaguez, né? E nem também praticar ato de indisciplina. Ele não pode também, gente, cometer ato lesivo à honra e à boa fama do empregador ou a terceiros que estão ali, porque ele pode responder, né, por injúria, calúnia e difamação. Tá? Bom, além disso, então, gente, o funcionário tem que cumprir todas as funções que estão estabelecidas naquele contrato de trabalho, pelo qual ele foi, então, admitido, e se ele sair dali, gente, pode haver uma justa causa, lembrando daquelas punições, advertência, suspensão, lembra que a gente já comentou sobre isso também, tá? Além disso, né, o artigo 482 apresenta todo esse rol aí, onde pode acontecer a justa causa aí do empregador pro empregado, gente. Também temos lá no artigo 483, que é o contrário, ou seja, o empregado ele pode demitir o seu empregador. Ele vai falar assim, olha, você não está cumprindo com as obrigações, né, de empregador, e eu não quero mais trabalhar para você, ou seja, eu estou te demitindo, eu não venho mais, e estou aqui te notificando, e a partir de agora, eu não venho mais, estou rescindindo indiretamente o meu contrato de trabalho, tá? Então, nós temos um rol lá no artigo 483, por favor, leiam esse artigo, um EPI adequado, um equipamento de segurança, e o empregador fala, não precisa, sobe aí, nessa altura de 20 metros, sem equipamento mesmo. Isso, a lei exige que ele use equipamento de segurança, tá? Então, se o empregador não fornecer esse equipamento de segurança, o contrato de trabalho pode ser rescindido, tá? Pelo empregado. Gente, quando o empregador exige do empregado que ele mantenha relacionamento íntimo com um cliente importante aí para fechar um negócio, por exemplo, o empregado não pode se submeter a essa humilhação. Então, também isso é motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando o empregador exigir também, gente, que o empregado ele desempenhe atividades que não tenham a ver com a função para a qual ele foi contratado. É o que a gente chama de desvio de função ou acúmulo de função, que vocês vão aprender lá no outro semestre, tá? E a gente vai aprofundar isso aí. Então, se o empregado, ele fizer atividade, exercer uma função pela qual ele não foi contratado, ou ele exercer função além da qual ele foi contratado, para a qual ele foi contratada, ele pode também rescindir esse contrato de trabalho com o empregador, tá? Quando o funcionário, por exemplo, ele é tratado também pelo empregador, pelo seu superior hierárquico, com rigor excessivo, né? Quando ele sofrer perseguição, quando ele sofrer aí humilhações por parte do empregador, isso é motivo de ajuizamento de ação trabalhista com pedido de dano moral por assédio moral, tá? Ele também pode rescindir esse contrato de trabalho. Quando o empregador não cumprir com as obrigações do contrato, gente, em geral, quando o empregador ele pisar na bola com esse empregado pode rescindir aí esse contrato de trabalho, tá? Isso está lá no artigo 483 da CLT, importantíssimo a leitura desse artigo. Bom, além de todos os direitos, dos deveres aí, né, do empregado, gente, o empregado tem muitos direitos, muitos direitos. A nossa CLT ela é extremamente protetiva, né, do empregado. Nossa legislação, ela já nasceu lá na era Getúlio Vargas para realmente proteger o empregado, como eu falei para vocês lá na primeira aula, porque os empregados eles sofriam demais, eles eram judiados, né? Havia uma precarização do trabalho, havia ambientes de trabalho que não havia condições de exercer a função. Então, para isso,
Foi, então, formulada a CLT justamente com esse intuito protetivo, porque ele é a parte hipossuficiente da relação, ele é a parte mais fraca dessa relação empregador-empregado, tá? Então, o empregado, gente, eles têm direito, muitos direitos. E aqui eu elenquei alguns dos direitos para vocês, que são os mais importantes, ou seja, ele tem que ter carteira de trabalho, tem que ter ali o registro na sua carteira de trabalho. Lá no artigo 29, gente, eu quero que vocês façam uma leitura, porque houve uma modificação, tá, desse artigo 29, eu vou aqui falar para vocês rapidinho. Quer ver? Foi assim, houve uma modificação na anotação da carteira de trabalho, ou seja, antigamente, gente, o patrão, ele tinha, para realizar essas anotações na carteira de trabalho do empregado, ele tinha 48 horas, tá? Ele tinha que fazer essas anotações e entregar. Eram 48 horas. Mas teve uma leizinha, que é a Lei 13.874, de 2019, que alterou, tá, esse prazo, e agora a obrigatoriedade, gente, de anotação na carteira de trabalho é de 5 dias. Não se esqueçam disso, isso cai muito na prova da ordem. Agora o empregador tem 5 dias para fazer essa anotação. Aí sim, a partir da anotação na carteira de trabalho do empregado, ele tem 48 horas para devolver para o empregado. Tá? Então, não confundam o prazo antigo, que era de 48 horas, para anotar o empregado, com, a partir da anotação, ele ter 48 horas para entregar a carteira. O empregador tem 5 dias para fazer a anotação, tá? Gente, então, agora, esse artigo 29, ele tem outra redação. Lá diz assim agora: o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, na carteira de trabalho, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, o empregador tem 5 dias para fazer essa anotação desse contrato de trabalho na carteira. E aí, a partir da anotação, 48 horas para devolver, tá? Isso é muito importante, é uma lei nova de 2019, não se esqueçam dessa lei. Foi em setembro de 2019 essa lei, ela foi promulgada, tá? Bom, aí ali tem um rol do que tem que ser feito na carteira, tá? Do empregado. Leiam também essa lei, não se esqueçam, eu posso pedir isso em prova, tá? Vamos voltar lá agora para o nosso texto. Bom, então, houve aí essa modificação, né, na carteira. Essa aí é uma dos direitos do trabalhador, de ter a sua carteira assinada. Gente, contrato de trabalho, número 2 ali. O empregado, gente, quando ele é admitido, ele tem que assinar um contrato de trabalho. Além dele ter a carteira assinada, ele tem que também ter uma cópia do seu contrato de trabalho. Muitas vezes aparece aqui um reclamante, ele fala assim, eu não tenho a cópia do meu contrato de trabalho. Aí eu tenho que pedir para essa empresa me fornecer judicialmente. É pavoroso isso. O empregado, gente, ele tem que ter organização. Quando ele entra numa empresa, não é só a anotação na carteira de trabalho dele, ele precisa pegar uma cópia desse contrato de trabalho, porque ali vai estar escrito tudo que ele vai fazer, tá? Então, ele tem que prestar atenção nisso também, tá? Na verdade, a obrigação de entregar essa cópia do contrato de trabalho pro empregado, mas muitas vezes isso passa batido, fica lá na documentação e não se entrega nada. E aí depois a gente tem que ficar correndo atrás de documento. Bom, o contrato de experiência também é um direito do empregado. Ali no contrato de experiência, gente, ele está regido ali no artigo 451 da CLT, tá? Ele vai determinar ali que ele pode sofrer só uma prorrogação, tá? E se passar disso, se ele sofrer mais de uma prorrogação, se passar ali, exceder 90 dias, ele acaba se tornando um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ele fica um contrato de trabalho comum, não seria mais um contrato de experiência. Então, muitas vezes você está ali no contrato de experiência, passou daquele prazo, já automaticamente ele se torna um empregado fixo na empresa, porque passou do prazo do contrato de experiência, tá? Então, os prazos são de 30, 45, 30 e 60 dias. Tá? Ali tem também o prazo na CLT, está ali descrito. Tem salário mínimo, gente. Quando uma categoria ela não possuir um piso salarial, qual vai ser, então, a base? Vai ser o salário mínimo, tá? Sempre. Então, a gente tem que saber quanto que é o salário mínimo nacional para poder fazer todo o cálculo desse empregado.
Jornada de trabalho e hora extra é um outro direito do empregado, gente. Ele tem que ter uma jornada de trabalho, não passa aquelas 8 horas diárias, 44 semanais, isso nós vamos estudar também, tá? Hora extra, a gente vai estudar tudo isso em hora extra. Existem outros contratos de trabalho, que é aquele escala 12 por 36, também a gente vai estudar, daí é uma exceção, tá bom? Mas o trabalhador, o empregado, ele tem direito aí à sua jornada de trabalho certinha, aos descansos, os períodos, né, que tem que fazer ali de almoço, que a gente chama de intervalo, intra-jornada, dentro da jornada, período para descanso dentro da jornada, tá? Injeção intravenosa, dentro da veia, não se esqueçam disso. Interjornada. Ali nas férias, eu queria falar rapidinho para vocês, quando o empregado ele falta muito, sabia que pode ser descontado as férias desse empregado? Tem lá uma tabelinha, tá? Tem até uma tabelinha que fala assim, ó, quando o empregado porque o empregado é assim, quando ele entra na empresa, vamos supor que ele entrou no 25 de abril, e aí no dia 25 de abril, até o dia 25 de abril do outro ano, a gente chama de período aquisitivo, ou seja, ele adquiriu o direito de tirar férias quando ele completar um ano de empresa, tá? Só que, a partir dessa, né, de completar um ano de empresa, o empregador pode dar férias para esse empregado durante esse próximo ano. Então, o empregador tem um ano, a partir do final do período aquisitivo, para, então, conceder férias ao empregado, que a gente chama de período concessivo. Se nesse um ano do período aquisitivo, ele faltar muito, quando o empregador for dar as férias para ele vai pegar lá o cartão ponto do empregado e vai fazer o cálculo. Se ele faltar, por exemplo, gente, 12 dias, 24 a 32 faltas, ele só vai ter 12 dias de férias para tirar. Se ele faltar, por exemplo, 15 a 23 dias, ele vai ter só 18 dias. Se ele faltar de 6 a 14 faltas, ele vai só ter 24 dias de férias. Se ele não faltar nada, ele vai ter 30 dias, tá? Então, faça um cálculo disso aí, para poder, então, conceder as férias ao empregado. E lembrando que esses dias faltantes, eles não são dias que o empregado não justificou a falta. Por exemplo, ele apresentou atestado nesses dias faltantes, aí não pode ser descontado, tá? Nem salário, nem férias, tá bom? Bom, o FGTS, como eu já falei muito para vocês, isso aí é uma obrigação do empregado, do empregador, de depositar mês a mês o FGTS do empregado, tá? Se não depositar, gente, motivo também sem justa causa, quando é por justa causa não tem direito nem ao levantamento de FGTS e nem ao seguro-desemprego. Tá? Vale transporte também, então, ele tem que receber adiantado, inclusive, vale transporte, porque ele vai precisar, né, se locomover até o seu local de trabalho. Então, ele precisa chegar até o seu local de trabalho. Então, o empregador paga para ele o vale transporte para ele poder trabalhar. Temos o abono salarial. O que é o abono salarial? Ele é um benefício, tá, de salário mínimo, que a cada ano, gente, o trabalhador deposita, tá, na conta do empregado, esse vai estar lá no Olerite, inclusive, né, discriminado, esse abono salarial, para quem possui uma renda mensal, gente, de até 2 salários mínimos. Para quem possui mais que isso, já não tem direito ao abono salarial. Licença maternidade também tem direito, que é aqueles 120 dias remunerados, que a mãe, né, quando tem o bebê, ela fica afastada. Licença paternidade, né, que também é um direito do pai. Tem a licença gala. O que é licença gala, gente? Professora, nunca ouvi falar de licença gala, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Licença gala é quando o empregado vai casar. Ele casa e aí ele tem direito a 3 dias para sua lua de mel. Olha que bonitinho, tá? Então, o empregador ele é obrigado a conceder para o empregado 3 dias aí para o empregado ou para a empregada curtirem aí o seu esposo ou esposa. Temos ali a licença luto, que o empregado tem, então, direito a 2 dias, né, consecutivos de ausência no trabalho, se falecer um cônjuge, marido ou mulher, ascendente, pai ou mãe, descendente, filhos, tá? Irmão ou pessoa declarada como dependente econômico na Previdência Social, ou seja, um companheiro,
ou qualquer outra pessoa que dependa dele aí, que está lá inscrito na Previdência Social como dependente, tá? Ele tem esse direito aí a 2 dias consecutivos, ele curtir o seu luto ali, apesar de que a gente sabe que isso não vai nem fazer cócegas, né, uma pessoa que perde um ente querido, mas tá na lei, tudo bem. Ele tem que simplesmente vestir a sua roupa, erguer a cabeça e voltar para o trabalho, gente. É complicado. Aí temos assistência médica e alimentação, que o empregado também tem direito, né? Assistência médica e alimentação, que a gente chama de cesta básica, ou então um auxílio, um vale-refeição, vale-alimentação, mas lembrando, gente, isso não é obrigatório, tá? A empresa não é obrigada a fornecer assistência médica nem alimentação, mas a maioria das empresas fornece. Aviso prévio, tá? Em caso de quebra de contrato, o empregado ele tem direito aí de cumprir o aviso prévio, tá? E quando o empregador não quiser que ele cumpra, então o empregador ele fala assim, olha, você pode ir para sua casa, eu não quero mais que você venha na empresa, eu vou indenizar você. Aí o empregador paga, né, os 30 dias ali que ele, porventura, ficaria ali de aviso prévio, que é o valor de um salário dele, tá? A gente chama de aviso prévio indenizado. Temos o adicional noturno, que também, às vezes, o empregado ele tem direito ao adicional noturno, quando ele trabalha entre 22 e 5 horas da manhã, né? Ou então, se ele entra ali às 7 da noite, trabalha até 1 hora, 2 horas da manhã, ele tem que ver, né, o horário que ele trabalha, mas se pegar esse horário das 10 da noite, das 22 até 5 da manhã, ele tem direito aí a 20%, gente, do valor do trabalho da hora normal, no adicional noturno, tá? Então, 20% do valor da hora normal é o seu adicional noturno. Aí as verbas rescisórias, quando o empregador falar, não quero mais que você trabalhe para mim, estou te demitindo, tem que pagar as verbas rescisórias, 13º salário, proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, e indenizar no caso do crime que ele fique trabalhando, tem que pagar o saldo de salário, que é aquele restantezinho ali que ele trabalhou, né, no mês, e levantamento do FGTS e as guias de seguro-desemprego. O empregador tem que conceder tudo isso para o empregado. Tá? Salário família, né, que a gente já ouviu falar muito de salário família, filhos que tenham, empregado que tenha filhos até 14 anos de idade, né, ou inválidos, gente, de qualquer idade, tá? Então, esse empregado ele vai receber uma cota aí por dependente, tá? E caso o pai ou a mãe sejam segurados, ambos podem receber esse benefício, tanto o pai como a mãe. E na saúde e segurança no trabalho, gente, muita atenção nisso, a gente vai falar também lá no outro semestre sobre saúde e segurança do trabalho, que eu vou falar para vocês sobre insalubridade, periculosidade, medicina do trabalho, como a questão dos EPIs, são os equipamentos de segurança, a gente fala EPI, equipamento, proteção individual, existem muitas funções que precisam desses equipamentos. Também a gente vai comentar sobre isso. Coloquei uma observação ali, gente, que existe uma garantia de 12 meses para se manter no vínculo empregatício, nos casos de acidente de trabalho, que a gente vai também trabalhar lá no segundo semestre, e o empregado poderá faltar ao trabalho por alguns dias nos seguintes casos. 3 dias quando casar, que eu já falei para vocês, 1 dia quando ele for doar, ele vai faltar e não vai ter prejuízo do seu salário, 2 dias quando for fazer um alistamento eleitoral, ou por morte de parente próximo, que eu já comentei, 1 dia quando for prestar um testemunho na Justiça do Trabalho ou por conta de doença comprovada de atestado médico, tá? Isso aqui também eu coloquei ali para vocês não esquecerem. Então, essa nossa aula foi referente ao empregado, tá? Os seus direitos e deveres, de uma forma mais geral, e aí lá em contrato de trabalho a gente vai aprofundar terceirização, o contrato né, de trabalho temporário, falar um pouquinho mais do doméstico, tá bom? E coloquei ali a bibliografia para vocês também, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigada pela atenção, um abraço. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Quem está falando? Tem vários falando ao mesmo tempo aí. Vamos lá. Oi, Marcos. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Professora, a minha pergunta é a respeito da interjornada. Aquele descanso que é feito durante o trabalho. Durante o trabalho. Especificamente, a minha questão é a respeito das pessoas que trabalham em pé, por exemplo.
Uhum. Esses atendentes que ficam em pé em lojas e tudo mais, quais seriam os intervalos, a cada quanto tempo eles devem se sentar, tomar uma água, fazer um intervalo? Tá. É assim, vai depender muito do contrato de trabalho, do tempo que ele fica trabalhando. Por exemplo, nós temos os farmacêuticos, por exemplo, né, que eles trabalham em pé o tempo todo na farmácia. Você não vê ninguém sentado. Gente, eles não, não podem sentar. Essa que é a verdade. Eles têm que ficar em pé. Esse intrajornada, dentro do período em que ele está trabalhando, vai ser aquele período de descanso, tá? Aí tem lá na CLT, para contrato de trabalho, até 4 horas, né? 15 minutos, passado de 6 horas, eu já tenho que fazer, no mínimo, meia hora de descanso, tá? Então, assim, não existe uma norma que verse sobre isso, mas, dependendo da sua função, você pode conversar com o empregador para você, sim, fazer um descanso. O que é a medicina do trabalho? O que é a norma, né, da medicina do trabalho, ela prevê? Que empregados que mexem muito com maquinário, com máquinas de costura, fotografia, eles precisam fazer descanso, tá? Que daí são 10 minutos de descanso, se não me engano, a cada 1 hora ou 2 horas de trabalho, porque eles precisam mexer as mãos de forma diferente, porque senão dá a LER, que a gente tanto fala de LER. Agora, naquele pé, gente, não tem uma norma específica que fala que o empregado não pode ficar de pé, que ele tem que sentar a cada pouquinho, tá? Pronto? Tá ok, professor. Muito obrigado. De nada. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Professora, Oi. você falou que o empregado é só a pessoa física e a pessoa jurídica, ele pode fazer trabalho voluntário? A pessoa jurídica pode também fazer trabalho voluntário, mas daí eu Não, creio que acho que não pode, né? não vai compensar por causa do, né, ele vai ter que pagar imposto, inclusive, em cima disso. Ele pode, ali no voluntário, você vê que a pessoa física, ela não vai ter uma remuneração, entendeu? Como é que a pessoa jurídica vai fazer um trabalho voluntário? Ela até pode fazer, dar alguma ajuda para alguma entidade, mas ela não vai ser um trabalhador voluntário, tá? Ela vai ser, digamos assim, um parceiro nesse voluntariado aí dela. Muito obrigado, professora. Era só isso aí. De nada. Mais alguém, gente? Oi, professora. Oi, quem tá falando? Oi, professora, boa noite, é meu filho. Ele queria falar o episódio. Ah, é o Heitor. Ele tá assistindo aula, Heitor? Você tá assistindo aula? Comigo. Já vai aprendendo o direito do trabalho desde pequeno, muito bem. Meu apelido. Ah, é o Toti. Fala oi, você agora. Quem sabe mais um advogado aí, né? Se Deus quiser. Professora. Oi, querido, um beijo. Mais alguém, gente? Alguma dúvida de vocês? Lá em contrato de trabalho a gente vai aprofundar mais, tá? Oi. Só um comentário que eu gostaria de fazer. Não vou citar nome de instituição, nada. Mas tem um caso que um colega me contou esses dias, que ele não pode nem levantar para tomar água, ele trabalha numa instituição financeira. Não vou dizer qual. Mas o gerente não permite que ele saia, ele e todos os outros escriturários, para tomar água, porque ele bebendo água, ele vai ter mais vontade de ir ao banheiro, se ausentando ali do negócio. Que absurdo isso. Isso é um absurdo, né? Isso aí